E aí, gente, beleza? Boa noite, boa noite. Gente, vou começar, tá? Já tô aqui gravando o áudio. A sala vai. Boa noite, boa noite. A, essa aulinha vai estar lá no site, então, tipo, quem quiser ver depois. Mas, né, como os demais não vieram, então se sintam mais que à vontade, velho. Porque agora, tipo, a aula já é fechada, mas agora é particular, tecnicamente, para vocês dois. Então, qualquer dúvida, abrem o chat, o micro de vocês, certo? Pra falar aí, essa aula vai ser bem rapidinho, tipo 8h40 eu quero já liberar vocês, certo? Pra tipo não ficar muito tarde da noite. Porque a gente vai fazer o que? A gente vai dar um resumão e logo mais a gente aqui, ó, eu vou explicar, passar em todas as vanguardas daquele resuminho maroto que vocês gostam. E depois a gente vai fazer umas 7 questãozinhas e é isso, só pra gente colocar em prática e vai que, né, cai uma questãozinha lá na prova de vocês. Espero eu. Pronto, vamos embora. Estão aí. Tô aqui, pronto. Vamos embora. Ó, a nossa primeira vanguarda, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre. E aí, Ana, boa noite, boa noite. Só para contextualizar, eu vou começar agora. Eu vou dar um resuminho em todas as vanguardas e depois a gente vai para as questões, certo? A gente vai tentar, tipo, ser bem rapidinho aqui. 8h40, eu quero estar liberando vocês. 8h40, 8h45, para que não fique muito tarde, beleza? Então, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que vai ser uma coisinha bem prática mesmo. Ó, essa daqui são as 6 vanguardas que vai cair na prova de vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de ver é a percepção visual de vocês. Porque se vocês tiverem uma percepção visual, cara, isso já vai resolver muito das questões, sabe? Porque sim, pessoal, cada movimento ele vai carregar uma estética com ele, sabe? Um jeito de pintura, um jeito de fazer arte, sabe? Então, tipo assim, vocês podem ver aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 na verdade. São as 7 vanguardas que vão estar na prova de vocês, certo? E vocês veem que, tipo, todas elas são diferentes, sabe? Tipo, tem umas que se parecem, mas todas elas são diferentes. E se vocês prestarem atenção nisso, vocês vão tirar de letra. Então, primeiramente, bora falar sobre o contexto das vanguardas. As vanguardas, pessoal, ela acontece no período da Segunda Guerra Mundial. E é bom vocês saberem disso, tá? As vanguardas, elas ocorrem no período da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ali em 1920, 1925, tá ali começando as vanguardas, certo? E qual foi o grande boom das vanguardas? As vanguardas, pessoal, elas são o início, ela é o que marca o início da nossa arte moderna, certo? A arte moderna, ela veio para renovar a arte, certo? Para quebrar os parâmetros da arte, para fazer uma nova arte, para quebrar aquele parâmetro clássico, aquele só jeito de se fazer arte, trazer uma nova perspectiva para dentro da arte, sabe? Uma arte que tem mais sentimentalismo, uma arte que tem mais do autor, uma arte que tem mais do sentimento de quem está fazendo a própria arte, sabe? Então, lembre-se disso. Qual é o contexto das vanguardas? O contexto de inovação. Eles querem inovar, eles querem trazer à luz esse novo pensamento, sabe? Por isso que a gente chama de arte moderna. Eles querem justamente modernizar o conceito artístico, certo? E como eu disse para vocês, eles vão acompanhar a Segunda Guerra Mundial. Então podem ter também das obras, dentro das obras uh, das vanguardas, podem ter obras fazendo alusão à guerra, sabe? À guerra, ao conflito que é a guerra, à atrocidade que é a guerra, sabe? Um dos quadros simbólicos que tenho certeza que vai cair na prova de vocês, por exemplo, é a Guernica, que é do cubismo, né? E, tipo, a representação dele, sabe, é durante a Segunda Guerra Mundial. É esse quadrozinho aqui, ó. O famoso quadro de Pablo Picasso, certo? É,
Guernica, ele foi feito em 1937, justamente nesse período de Segunda Guerra Mundial. E o quadro é justamente dando uma característica a essa atrocidade da guerra, certo? Então, se vocês também tiver caindo lá na prova de vocês esse contexto bélico, aí vocês já sabem que durante as vanguardas estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, o cubismo teve uma posição sobre a guerra, sabe? Então, tipo, eles tentaram representar nas artes dele, nas pinturas dele, os artistas em geral, certo? Nas artes deles, toda essa atrocidade, a dor, o que a guerra é para a humanidade, sabe? Que é uma grande arma, uma grande atrocidade, um grande passo contra a própria humanidade, certo? E também é, teve os movimentos que é o exemplo do dadaísmo, que o dadaísmo, né, a primícia dele é a negação de tudo que é lógico, né? É da negação do sentido, é a ausência do sentido, certo? E isso também vai ter uma referência com a guerra, porque tipo assim, os pensadores do dadaísmo, eles vão pensar: cara, a gente tá em guerra, a guerra é uma atrocidade, a guerra é uma coisa ilógica. Então, se eles querem guerrear, quer ser uma coisa ilógica, então a nossa arte também vai ser ilógica. Como é que, tipo, em um período de guerra, a gente vai estar fazendo uma arte bonita, uma arte pra, tipo, uma arte pra alegrar, uma arte pra fazer bonito? Não. Então, tipo assim, a arte ela é uma coisa ilógica. A arte, tipo, ela não tem sentido. Qual é o sentido da guerra? Qual é a lógica da guerra, sabe? Então, por exemplo, esses foram os pensamentos dos dadaístas. Então, dá para perceber que a Segunda Guerra Mundial esteve muito presente no contexto das vanguardas. Beleza? Outra coisa também que vai acompanhar essa Segunda Guerra Mundial é a Segunda Revolução Industrial. Fica fácil de lembrar, porque ambas são a segunda. Segunda Guerra, Segunda Revolução Industrial. Então, tipo, com a Segunda Revolução Industrial, a gente tá vindo com os carros a vapor, né? Toda aquela construção em massa daqueles produtos, certo? E, por exemplo, a vanguarda que, tipo, vai mais se destacar é o nosso futurismo, né? O futurismo, cara, ele vai, tipo, se destacar entre todas, porque o futurismo ele vai justamente valorizar essa ideia de velocidade, essa ideia de dinâmica, certo? Essa ideia de velocidade das coisas fluidas, sabe? Das máquinas, entende? Da violência também. Então, tipo, fixem isso. As vanguardas, elas aconteceram na arte moderna para modernizar, para mudar os conceitos artísticos. Mas, junto com elas, aconteceram a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Revolução Industrial. E esses dois acontecimentos também causaram alguns pontos, certo, de discussão dentro dessas artes também. Então a gente vai ter tanto a alusão à Segunda Guerra Mundial, tanto a alusão à Segunda Revolução Industrial dentro das vanguardas. Belezinha? É isso. Esse é o contexto geral. Agora bora para cada vanguarda. Essa primeira vanguarda aqui, pessoal. Esse primeiro quadro aqui está representando qual vanguarda? E aí, coloquei no chat se vocês sabem. Esse aqui. Esse primeiro quadro aqui está representando qual vanguarda? Cubismo. Boa. Representando o cubismo. O cubismo. Gente, o cubismo ele é caracterizado pelas figuras geométricas presentes dentro da arte. Porque os artistas cubistas eles vão fragmentar a imagem em formas geométricas. Lembre-se disso, em formas geométricas. Ok? Então a gente vai ter uma coisa chamada de geometrização das formas. Geometrização. Estou colocando aqui no chat para vocês. Geometrização das formas. Opa, das formas. Certo? Então, essa característica principal do cubismo é justamente o abandono da perspectiva tradicional, sabe? Aquelas linhas, sabe? Aquela realidade, aquela arte feita com os parâmetros real,
sabe? Aí não. Aí os artistas vão fazer o quê? Os artistas cubistas, ele vai pegar essa realidade e vai representar de uma forma em que ele vai encaixar a geometrização das formas, ou seja, as figuras planas. Ele vai fragmentar as imagens em formatos geométricos, certo? Então lembre-se disso, formato geométrico dentro do cubismo. Beleza? E aí a gente vai ter dois principais nomes. O principal de todos é Pablo Picasso, certo? Pablo Picasso, pelo menos vocês têm que saber. E o outro também principal é Georges Braque. Georges Braque. Mas Georges Braque, tipo, ele não cai muito não. Mas Pablo Picasso, certeza que vai cair, viu? Então, não se esqueçam dele. E essa daqui tá representando qual vanguarda? Essa daqui tá representando qual vanguarda? É um vaso, tá? Pra quem... Não, vaso não, isso é um mictório, pra quem tá perguntando. Que danada é isso? E aí, coloque no chat. Esqueci. Essa daqui é a mais... É a mais doida que tem. É o nome mais doido que tem. Porque a ideia deles é justamente ser doido mesmo. Que é o dadaísmo. Dadaísmo. Beleza, o dadaísmo. Gente, o dadaísmo, qual é a primícia do dadaísmo? Qual é a principal característica do dadaísmo? É a ausência de sentido, gente. É a rejeição da lógica, rejeição daquilo que faz sentido, rejeição daquilo que é certo, sabe? Então, tipo assim, vai ter rejeição da lógica. Então, tipo, é aquelas obras que você faz, meu Deus do céu, qual é o sentido disso? Primeiramente, isso aqui é arte aonde? Me explica. Aonde que isso é arte? Aonde que uma roda, no meio do nada, com um pau segurando ela, vai ser uma arte? Sabe? Tipo, não tem lógica. E é justamente a essência do dadaísmo. É justamente não ter lógica. Sabe? Não ter lógica. Então, tipo, qual vai ser outras características também? Eles vão fazer muito uso de colagens, de fotomontagens, de ready-made, tá? Isso aqui pode aparecer também na prova de vocês, ready-made, certo? E tipo, vai ter várias performances também que eles gostam de fazer, sabe? Tipo, em praça pública ou em um museu, eles pegam lá e tipo colocam uma coisa no meio do nada, tipo um vaso, uma roda no meio do museu. Tipo, qual é o sentido disso? Nenhum. E é justamente esse o sentido. Qual é o sentido? Não ter o sentido. Então é isso. Lembrar de dadaísmo é lembrar dessa fuga da lógica, ausência do sentido, certo? É a abdicação. Tipo, não tem sentido. Beleza? Então é isso. Então, o cubismo, formas geométricas, dá para perceber qualquer imagem de forma geométrica, uma fragmentação, dá para perceber. E o dadaísmo também. O dadaísmo é aquela imagem que você diz, meu Deus do céu, qual é o sentido disso? Beleza? Pronto. Então a gente viu o dadaísmo e a gente viu o cubismo. E essa daqui, como que é o nome dela? Dessa daqui. Vocês podem falar no chat, pode falar no micro. E aí? Parece cubismo também. Parece cubismo também, mas não é. Não. Pode ver que, tipo, não tem. Tipo, há uma. Há sim, tipo, uma divisão. Há uma profundidade. Há, tipo. Porque todas as vanguardas têm uma coisa em comum, que é fugir do tradicional. Lembra que eles estão vindo para inovar, para modernizar. Impressionismo não. Cuidado, impressionismo ele não faz parte das vanguardas, certo? A gente poderia confundir com o expressionismo. Expressionismo. Mas mesmo assim, não é esse. Esse daqui, pessoal, ele é o futurismo. Futurismo, tá? Futurismo. E o futurismo, pessoal, ele vai estar muito ligado à ideia de dinâmica, sabe? Então, tipo, qual é, Cássio, a ideia de dinâmica aqui nesse quadro? É justamente a ideia de movimento, ó. Se vocês perceberem, ó, tá vendo? É como se isso aqui, ó, tivesse em espirais, ó. Como se isso aqui, ó, tivesse em movimento, ó. Tá vendo? Como se ele tivesse uma movimentação. Então, o futurismo vai trazer essa ideia de movimento, essa ideia de velocidade, certo?
vai trazer isso aí. O futurismo, ele vai trazer essa ideia, a glorificação da velocidade, da tecnologia, como eu disse para vocês. É essa daqui, por exemplo, se cair uma questão lá, qual vanguarda está mais ligada com a segunda revolução industrial? Provavelmente é o futurismo, que é isso, que é o futurismo que vai mais casar com essa ideia de tecnologia, essa ideia de velocidade, essa ideia até mesmo, minha gente, de violência, sabe? Então, é isso. Esse aqui é o futurismo, tá? Então, quando vocês verem essas artes, certo? Meio que tendo uma representação de movimento dentro delas, é o futurismo. Deixa eu colocar aqui o futurismo para vocês verem outros tipos de artes. Ó, tá vendo, ó? Ó, movimentação, ó, tá vendo? Movimentação, guarda. Aqui, ó, tá vendo, ó? Futurismo, todo futurismo, sabe? Uma ideia de movimento, ó, ideia de movimento, sabe? A exaltação do movimento, beleza? Então isso aqui é o futurismo, exaltação do movimento, exaltação da velocidade, da dinâmica, beleza? Então é isso aí. E ele tem dois nomes, principais nomes para vocês lembrarem. O principal, que é basicamente o fundador do futurismo, é Filippo Marinetti. Filippo Marinetti. Filippo Marinetti. Ele não deve ser muito importante para vocês agora, mas tipo assim, Filippo Marinetti, ele foi praticamente quase um ex-nazista, tipo, quase um pré-nazista, sabe? Felipe Marinetti, ele falava muito sobre a violência, falava que a violência tem que ser exaltada, sabe? Ele, tipo, era uma pessoa bem problemática e, tipo, ele fez vários manifestos futuristas e dentro desse manifesto futurista, ele explicitamente fez alusão à violência e tudo mais, enfim, bem polêmico. E outro é Umberto Bottioni, mas esse aí não cai muito não. Mas enfim, lembrem futurismo, movimento, dinâmica. Beleza? Então, quadros nessa perspectiva aqui de movimento. Belezinha? Belezinha? Agora, bora para o nosso queridíssimo, mais famoso, mais conhecido, a nossa noite estrelada, né? Nossa noite estrelada. E aí, gente, de qual vanguarda é essa obra? Expressionismo. Agora sim. Expressionismo. Expressionismo. Gente, qual vai ser a principal característica do expressionismo? Já está no próprio nome, gente, a expressão. O expressionismo ele vai focar justamente, pessoal, nas emoções. O artista expressionista ele vai tentar colocar as emoções, os sentimentos, as expressões dele dentro da obra, sabe? Quando Van Gogh estava fazendo esse quadro, ele não quis fazer uma representação realística, porque até mesmo se fosse uma apresentação realística, a gente não teria essas pinceladas, sabe? Mas sim ele quis colocar dentro de uma perspectiva que ele estava vendo, de um sentimento que ele estava sentindo. Quando ele olhou para a noite estrelada, ele sentiu isso, sabe? E esse sentimento dele ele colocou dentro da obra e daí saiu a noite estrelada. Então, o expressionismo é muito ligado, minha gente, à expressão, certo? E fixem bem na arte expressionistas, porque as artes expressionistas, minha gente, elas vão ter temáticas que, tipo, normalmente é tipo sobre angústia, sobre o existencialismo, sobre o conflito interior, porque justamente é a expressão, sabe? É a expressão. Sendo que o que vai mais caracterizar a técnica são essas distorções da realidade, sabe? Essas pinceladas que eles dá, tá? Ó, por exemplo, se eu colocar aqui expressionismo,
Olha o tipo de arte que vai aparecer, ó. Vai aparecer o grito, tá vendo, ó? Olha as pinceladas, olha essas deformidades, sabe? Tem a expressão do autor aqui dentro, entende? Olha isso aqui, ó. Olha que bagunça. Isso aqui, ó, pinceladas, tem umas deformidades, tem uma bagunça, sabe? E isso é a arte expressionista, certo? Então, tipo, os traços, eles não são definidos, certo? As cores são vibrantes, os traços não são definidos, beleza? Então, foquem bastante nesse tipo de imagem aqui para não errar. Agora, Cássio, qual é a diferença do expressionismo para o impressionismo? Impressionismo. É essa daqui, ó. O impressionismo, minha gente, ele vai ter uma o impressionismo, ele vai ter uma responsabilidade, ele vai ter um compromisso com a realidade, certo? Então, tipo assim, uma pessoa, ele tá vendo aquilo ali, ele vai lá e começa a pintar aquilo que ele tá vendo. Ele não coloca o sentimento, ele não coloca a expressão dele dentro da arte, certo? Então, cuidado para não confundir expressionismo de impressionismo. Qual foi, qual fez parte da vanguarda? É o expressionismo, de expressão, de sentimento. O artista está colocando o sentimento dele dentro daquelas obras. Beleza? Show? Lembrem desses traços não definidos. Belezinha? Agora, outro também que é bem reconhecido assim pela galera, que é bem conhecido pela galera, é esse daqui. Esse quadro aqui, minha gente, tá representando qual vanguarda? Olha o quão doido esse quadro é. Tipo, ele tem sentido, mas tipo, vê como tipo ele é doido, parece que tipo a gente tá dentro de um sonho, parece que tipo é uma bagunça. Justamente isso, Ana. É o surrealismo. É o surrealismo. Belezinha. Surrealismo pra vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Surrealismo, tá? E qual vai ser a principal característica do surrealismo? Gente, a principal característica do surrealismo é justamente o mundo dos sonhos. É justamente esse mundo onírico que a gente chama, né? Um mundo que, tipo, tudo pode acontecer, sabe? É o mundo dos sonhos. É muito assimilado com as ideias de Freud, né? Freud, com a psicanálise, né, e com todo o estudo da mente humana, sabe? Os surrealistas, eles vão muito nessa vibe, sabe? Para representar os sonhos, representar o onírico, representar a imaginação, sabe? O que passa dentro da nossa imaginação, entende? Então vocês veem que tipo é tudo muito diferente. E justamente o surrealismo é justamente o quadro parece que é um sonho, sabe? Aquele sonho doido que a gente tem, que nem a gente entende, a gente tipo acorda tipo, véi, que sonho maluco foi esse? Pronto, é isso. É o surrealismo, certo? É esse lado onírico, belezinha? É essa, não é uma fuga, mas sim justamente um lado um lado dos nossos pensamentos, um lado dos nossos sonhos, beleza? Então é isso. As artes elas vão ser representadas dentro desse contexto aí. Belezinha? Então, tipo assim, vai ter alguns artistas que, tipo, é o Salvador Dali, por exemplo. Salvador Dali, ele vai aparecer bastante. É, André Breton, sabe? Então, tipo,
muitos, tipo, essa daqui tem bastante artistas, mas Salvador Dalí é o que mais aparece assim nas questões. Pronto. É basicamente isso aqui. Sendo que, gente, vai ter mais duas vanguardas que, tipo assim, elas não ficaram tão famosas como essas cinco aqui, certo? Mas só que vai cair na prova de vocês, certo? E para também prestar um pouquinho de atenção. Ó, hum, bora lá. Essa daqui, essa daqui, vocês percebem ver que tipo, o que quando a gente bate o olho nela, minha gente, o que vai mais chamar a atenção é a cor. Olhem que a cor, cara, é o que tipo mais chama a atenção nela. E ela é chamada de fauvismo. Fauvismo. Ela lembra um pouquinho o expressionismo, mas só que dá pra ver que tipo não tem aqueles traços não definidos. Tipo, dá pra ver, ó, que aqui dá pra gente reconhecer que é uma casa, né, que aqui é uma meio que uma como se fosse uma vegetação. Mas tipo, o que vai mais representar o fauvismo, gente, é essas cores puras, essas cores vibrantes, certo? Então, tipo assim, vai ter uma simplificação da forma e tipo, todas elas, minha gente, vai ter um abandono das formas tradicionais. Então, tipo, todas elas não é tipo como se fosse uma obra realista. Não, é um abandono desse tradicional, certo? E o fauvismo ele vai focar justamente nessa cor, sabe? Tipo, não tem nenhuma vegetação dessa cor, não tem nenhum solo dessa cor. Então, tipo, o fauvismo ele vai focar mais na questão da cor. São cores vibrantes, cores que, tipo, quando você bate o olho, você já sabe que aquilo é fauvismo. Ó, deixa eu mostrar algumas outras artes aqui pra vocês. Ó, tá vendo, ó? Tudo cor vibrante, aquele vermelhão, tudo, ó, vibrante. Parece um expressionismo, mas tem que tomar cuidado porque o expressionismo são pinceladas não organizadas, sabe? São tipo, é, são são traços que tipo não são definidos. Aqui não, aqui os traços são definidos e o que vai mais mudar é justamente essas cores vibrantes, ó, tá vendo? Ó, tudo cor vibrante, tudo aqueles vermelhão. Beleza? E por último, e por último é o o mais esquecido, assim, mas também bastante importante é o abstracionismo. Certo? Então, tipo assim, o abstracionismo, minha gente, muita gente confunde ele com o cubismo, mas cuidado que o abstracionismo vocês tipo não tem que ligar ele ao cubismo, tem que ligar ele ao próprio nome. Como assim, Cássio? Olha isso, abstrato. O que é algo abstrato? É algo que tipo é algo que não tem uma uma forma fixa, né? Uma forma que tipo dá pra gente imaginar. É algo tipo abstrato. Isso é muito abstrato, isso é muito imaginatório, sabe? Mas tipo, não abstrato no nível de surreal, mas tipo abstrato em que nível? Em tipo nesse nível em que tem formas geométricas aqui, ó. Aqui obviamente a gente dá pra ver, por exemplo, um círculo aqui, uma esfera, sabe? Mas só que as as obras abstracionais, as artes abstratas, ela não vai ter, gente, essa preocupação com as formas geométricas, sabe? Não vai ter essa preocupação, beleza? É tipo, não vai ter essa preocupação de fragmentar a imagem. Dá pra ver que tipo a imagem ela não é fragmentada, sabe? Tipo, dá pra ver que tem um plano e aqui tipo tem assim algumas imagens, alguns elementos que a gente pode até dizer que é geométrico, sabe? Mas só que tipo dá pra ver que não é na obra como um todo. Não é a obra que tipo tem, tipo, a obra ela não é formada por vários elementos geométricos. Não, é um aqui, outro ali, sabe?
Então é basicamente isso. O abstracionismo, ele meio que, tipo, se dedica a explorar as formas, sabe? Então, tipo, é forma geométrica, é forma, tipo, é redondo, é circular, é quadrado, é, tipo, meio assim, meio ali, sabe? É algo abstrato. Então, tipo, não vai ter essa preocupação com essas formas geométricas, como é o cubismo, por exemplo. Eu acho que deu pra entender, né? Deu pra entender. Antes de Cássio tava aqui. Mas é basicamente isso. Não perdeu muita coisa, Davi. Eu basicamente acabei de terminar o resumão. Então é isso, gente. Como vocês podem ver, todas elas são diferentes umas das outras. O cubismo, ó, vai ter essa preocupação com a fragmentação da imagem em objetos geométricos, dá para tipo, perceber. O dadaísmo é aquela obra, aquela apresentação que tipo não tem sentido, é a fuga do sentido. O futurismo é aquela obra em que tipo vai estar representado um movimento nela. O surrealismo é o surreal, é o onírico, é o mundo dos sonhos, certo? O expressionismo são as expressões, é aquilo que a gente vê, mas só que com a pincelada do nosso sentimento. Ó, filosofei, mas é basicamente isso, sabe? É o expressionismo. Vocês podem ver que tipo as pinceladas elas não são definidas, certo? Que é justamente para dar essa ideia de sentimento, essa ideia de expressão, sabe? Tipo, aconteceu, gente. Van Gogh, quando ele fez A Noite Estrelada, ele viu A Noite Estrelada, mas só que ele não quis fazer uma representação comum como eram os tradicionais. Não, ele quis colocar o quê? O sentimento dele, a expressão dele. E por isso que a gente chama de expressionismo. O fauvismo, cores vibrantes, vermelho, amarelo, quando vocês verem que tipo, for aquela cor bem vibrante, é fauvismo. E, e o abstracionismo é justamente nessa busca por, tipo, na busca para explorar as formas, mas tipo não formas geométricas, formas em gerais, sabe? Tipo ele quer brincar, então ele coloca uma bola, ele coloca um quadrado, ele não coloca nada, ele tipo não tem essa responsabilidade com as formas geométricas como é o cubismo, beleza? Pronto. Bora fazer aqui, já é 8h50. Vocês querem fazer pelo menos umas 3 questãozinhas pra gente fechar com chave de ouro? E aí, o que vocês acham? Sim, sim. Eu aceito, pronto. A gente vai vendo. Eu só coloquei 7, tem bem pouquinha, mas tipo, são 7 muito fáceis. Ó, primeira essa daqui. E venham então os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos, atenham fogo às estantes das bibliotecas. Olha isso, minha gente. Atenham fogo às estantes das bibliotecas. Desviem o curso dos canais para inundar os museus. Empunhem as picaretas, os machados e os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades veneradas. De quem? De Marinette, com certeza, né? Violência, gente. Marinette, violência, futurismo, viu? Mas só que olha o que o comando ele quer da gente. Que princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX está destacada no texto. Gente, o futurismo e as outras correntes artísticas das primeiras 3 décadas do século XX faz parte do quê? Faz parte, gente, da modernidade. Modernidade, gente. Ele quer basicamente falar: olha, a modernidade, qual é o princípio da modernidade que está destacado no texto? Qual é o princípio que as vanguardas aí está destacado no texto? E aí a gente volta para aquela interpretação primária, aquela interpretação geral do que é a vanguarda, do contexto que foi a vanguarda, justamente para criar algo novo, para modernizar, para tirar o tradicional, certo? Então bora ver. Letra A. A tradição é uma força incontornável. Gente, a tradição é uma força incontornável, modernidade? Não, né? Até porque a tradição ela perdeu para a modernidade, né? Então, não. A arte é a expressão da memória coletiva. Nada a ver, viajou.
C. A modernidade é a superação decisiva da história. Bora deixar um pontinho. Letra D. A realidade cultural é determinada economicamente. Nada a ver. Nem com as vanguardas, nem com o textinho que ele deu aqui pra gente. E letra E. A memória é um elemento crucial da identidade cultural. Também, tipo, pode até estar certa, mas não tem nada a ver nem com o texto e também nem com as vanguardas em si. Mas só que olha o que a letra D, olha o que a letra C diz, gente. A modernidade é a superação decisiva da história, minha gente. Olha o que ele fala. Ateie em fogo as estantes das bibliotecas, minha gente, aos museus. Isso é o que? É a história. Ele está basicamente dizendo, ó, ateie em fogo as histórias. Desvie os cursos do canais para as histórias também, porque os museus, os livros, minha gente, é a história. Então, o que a modernidade veio fazer? Veio fazer justamente essa superação do tradicional, essa superação da história, essa superação daquilo que é já passado, daquilo que é antigo. Belezinha? Então, essa daí é a mais difícil. É a mais difícil. Vê como o nível que vanguardas é. E olha que isso aqui foi até de Enem, velho. Nem tipo uma questão difícil é. E pode cair na prova de vocês amanhã, hein? Então se liguem aí. Mas deu pra entender, né? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Deu pra entender porque não é as outras alternativas? De boa? Sim, sim, sim. Pronto, de boa. Bora passar. Pronto. Essa daqui eu vou ler e vocês vão me dar a resposta. A, B, C, D ou E no chat. Olha qual é a obra. A obra anterior exemplifica a arte dadaísta. Beleza. Os dadaístas propunham que a criação artística se libertasse das amarras do pensamento racionalista e sugeriam que ela fosse apenas o resultado do que? Letra A. Da geometrização dos objetos. Letra B. Da valorização do mundo dos sonhos. Letra C. Da representação de alguns aspectos da realidade com excesso de realismo. Letra D. Do automatismo psíquico. E letra E. Da grande valorização da velocidade da vida moderna. E aí, pessoal? Leem direitinho as alternativas. Ó. Ele quer saber o dadaísmo. E aí, qual alternativa dessa condiz com o dadaísmo? E aí, ó, Vinícius foi de D. Letra F, só loucura. Parece D ou E. Ó. Bora por eliminação. Da geometrização dos objetos, gente, geometrização é o que? É cubismo, então não. Letra B. Da valorização do mundo dos sonhos e da loucura. Gente, valorização dos sonhos e da loucura é o que? É o surrealismo. Lembra, surrealismo, aquilo que tá além do real. Os sonhos, onírico. Letra C. Da representação de alguns aspectos da realidade com excesso de realismo, criando, portanto, uma arte que produz fielmente a realidade. Gente, uma arte que produz realmente uma arte que reproduz fielmente a realidade, isso aqui vai contra a todas as vanguardas, as todas, porque todas as vanguardas veio justamente para quebrar esse paradigma que tipo as artes tinham que ser uma reprodução fiel da realidade. Não, elas vieram para inovar e trazer um novo conceito do que é arte. Então, letra C, totalmente errado. E letra D, do automatismo psíquico. Cássio, não entendi nada. Mas só que continua lendo. Selecionando e combinando elementos ao acaso, minha gente. Gente, isso aqui é uma combinação perfeita. Me diga o que uma roda tem a ver com uma cadeira. E por que essa combinação? Qual é o sentido disso aqui? Dá para perceber que isso aqui foi misturado ao acaso. Tá vendo que isso aqui não tem sentido nenhum? Justamente é a nossa alternativa, a letra D. O dadaísmo, minha gente, é justamente marcado pela falta, pela ausência de sentido. Beleza? E por que não é a letra E? Porque a letra E vai dizer que
o dadaísmo ele faz uma grande valorização da velocidade da vida moderna, sendo que não, minha gente. Qual é a vanguarda que faz a valorização da velocidade? É o futurismo, beleza? Então por isso a alternativa certa, letra D. E agora, deu pra ficar melhor? Deu pra entender? Quem tava em dúvida? Oi, oi, pode falar, pode falar. O dadaísmo. Isso, as obras não têm sentido nenhum. O dadaísmo é justamente a premissa dele é a falta de sentido, a ausência de lógica. Beleza? Pronto. Fechou. E a Iana, Vinícius, tudo certinho? Com dadaísmo? Tá de boa? Pronto, vamos embora. Essa daqui, minha gente. Olha, pela imagem, minha gente. E aí, pela imagem. Olha isso. Olha que loucura. Olha o que diz. Observe esta obra. Aí ele bota pra gente esta obra. A obra 8 de Jackson Pollock exemplifica um movimento artístico que buscou combinar a intensidade emocional com a arte não figurativa. Intensidade emocional, minha gente. Qual foi entre essas daqui que vai trazer a emoção do artista para dentro da obra? E aí? A, B, C, D, O, E. E aí? Lembre, minha gente. Isso, boa família. Letra D, expressionismo. Expressionismo abstrato. Dá pra ver que, tipo, tem uma semelhança. Surrealismo, nada a ver com surrealismo, velho. Dadaísmo também não. Cubismo, muito menos. Qual é o objeto que tem aqui? E neorrealismo, nem vanguarda isso é. Então, letra D. Belezinha, tá vendo? É fácil demais. Agora, outra mais fácil ainda. Ó, eu vou ler o texto e bora ver. Ele diz assim: era um cavalo todo feito em lavas, recoberto de brasas e de espinhos. Pelas tardes amenas ele vinha e lia o mesmo livro que eu folheava. Depois lambia a página e apagava a memória dos versos mais doloridos. Então a escuridão cobria o livro e o cavalo de fogo se encantava. Bem se sabia que ele ainda ardia, não salsugem do livro subsistido, e transformado em vagas sublivadas. Bem se sabia, o livro que ele lia era a loucura do homem agoniado em que o incubo cavalo se nutria. Que loucura! Mas só que olha o que o comando ele vai dizer. A leitura do poema evidencia uma a leitura do poema evidencia uma situação que remete ao irreal, ao onírico pessoal, ou seja, ao mundo dos sonhos, às imagens surpreendentes. Isso permite vincular o conteúdo do texto a uma determinada vanguarda europeia, assinalar a obra de arte que também está vinculada a essa vanguarda. Minha gente, A, B, C ou D? E aí? Isso. A, Salvador Dali, minha gente. Tá vendo? Essa daqui, ó, claramente dá pra ver, ó. Olha as formas. Olha as formas. Cubismo. Cubismo. Essa daqui, ó, também, ó, uma representação, sendo que essa daqui eu ficaria ainda. Essa aqui ela tanto pode ser cubismo, como também pode ser dadaísmo, dependendo do contexto em que ela foi inserida. Por quê? Porque tem colagens, né? Aqui tem colagens, mas creio eu que pela aproximação ela tipo ela não é expressionismo, não é, ela fica entre aí, ela fica entre o cubismo e o dadaísmo. Fica lá em cá. E aqui, né?
justamente o expressionismo, né, gente? Olha as pinceladas, né? Ou até mesmo o próprio impressionismo, que nem uma vanguarda é. Então, letra A. Tá vendo, minha gente? Dá pra perceber, dá pra diferenciar. É só a gente saber, ó, as diferenças entre as artes, sabe? Entre as artes. E dá de boa, dá muito de boa. Ó, olha essa daqui. Expressionismo. Preciso nem ler mais. De acordo com essa definição, pode ser considerada expressionista a obra. Gente, entre essas obras aqui, qual que entre elas pode ser expressionista? A, B, C, D ou E? Entre elas, qual que pode ser expressionista? E aí? Expressionista. Expressionista, lembra? Expressionismo. O sentimento dentro da obra. As expressões. As pinceladas não definidas. Foge da realidade. E aí? A, B, C, D ou E? É isso aí, pessoal. Letra E, tá vendo que, tipo, entre todas, essa é a única que tem, ó, as pinceladas. Inclusive, esse é um quadro de Van Gogh. Então, letra E. Olha como as outras são. As outras, ó, essa daqui, minha gente, é realismo. É obra realista. Então, tipo, dá pra ver que tem uma preocupação como a realidade de fato é. Sendo que as vanguardas veio justamente para tirar isso. Para tirar essa preocupação. Então, a alternativa certa, a letra E. Tá vendo? Não é difícil, cara. Não é difícil. E pra gente finalizar, só essas duas aqui. Essa daqui eu vou deixar vocês fazendo. Um minutinho. Bora. Leiam e respondam aí. Um minutinho. E aí, gente? Letra A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? A ou D? D. Bora fazer por eliminação. A cena cotidiana retrata a cena cotidiana retratada reproduz hábitos corriqueiros do povo espanhol no contexto da guerra. Gente, cena cotidiana. Cotidiana, minha gente. Isso aqui é um quadro que representa a guerra, pessoal. Então, como que essa cena ela é cotidiana? Poxa, Deus me free eu viver em um contexto cotidiano desse, né? Então, não. E ainda reproduz hábitos corriqueiros do povo. Não, não, não. Letra B. O quadro retrata aspectos épicos do franquismo, fazendo a leitura apológica do regime do general Franco. Ecos do franquismo. Viajou. O painel monumental pintado por Picasso é realista. Gente, realista. Não, né? Letra D. As figuras humanas aparecem marcadas pela dor, com corpos dilacerados, retratando o pânico causado pela guerra, gente. Pela guerra. E essa é a nossa alternativa correta, certo? E letra E. O quadro de Picasso é desprovido de simbolismo, constituindo um retrato fiel e literal dos efeitos da guerra. Gente, retrato fiel é a realidade disso aqui? Não. E aliás, de qual vanguarda é essa obra? E aí, de qual vanguarda é essa obra? Não, não. Olha
Olha bem, cubismo. Isso aí, o cubismo. Olha as dimensões, sabe? Olha o cuidado que ele tem ali com as. Essa daqui é mais difícil de conseguir a gente ver as formas geométricas, mas dá para perceber que é o quê? Que é uma fragmentação da imagem, certo? Então, quando tiver essa fragmentação da imagem, é cubismo. E Pablo Picasso é cubismo. Surrealismo é aquela tipo ideia mais loucona, sabe? Aqui, ó, isso aqui é cubismo. Isso aqui é surrealismo. Tá vendo, ó? Surrealismo. Tá vendo? Mas deu pra, ó, surrealismo, mas deu pra compreender que tipo, dá pra confundir. Mas Pablo Picasso, cubismo e também tipo, olhar bem os detalhes da obra que dá pra matar. E por último, análise a obra Cavaleiro Vermelho do futurista Carlo Carra, pintada em 1913. Aí ele dá pra gente, olha, futurista. Já tá falando, que é a vanguarda, futurismo. Futurismo. Olha pra imagem. A arte futurista destacou-se por apresentar obras com a valorização do que, pessoal? Letra A, B, C, D ou E. Do inconsciente, da crítica social, das cores puras, do conflito dos sentimentos ou do didanismo. Cuidado que aqui é dinanismo, tá? Não é dadaísmo não. Pelo amor de Deus. E aí? Chutem, mesmo quem não souber, tem problema não. Vou dar ainda uma dica. O futurismo, lembra o que eu disse? O futurismo ele vai valorizar a velocidade. As obras futuristas, ela vai dar pra gente uma como que eu posso dizer? Uma representação de movimento, de dinâmica, pessoal. Dinâmica é a valorização da velocidade, é a valorização do movimento, é a valorização do dinamismo, da dinâmica. Beleza? Do inconsciente, não, né, gente? Valorização do inconsciente, esse daqui o que deu foi o surrealismo. Crítica social, bem, não, né? O futurismo ele não é muito bem marcado por ser um movimento por focar na crítica social, não. Tem outros movimentos dentro da vanguarda que, tipo, vão fazer uma maior crítica, como, por exemplo, o cubismo, com Pablo Picasso, por exemplo. É uma crítica à guerra, sabe? Então, não. Cores puras, também não, né, minha gente? Cores puras e conflitos de sentimentos. Gente, conflito de sentimento é muito ligado, lembra, lado sentimental, lado das expressões, ao expressionismo. Então, até mesmo por eliminação, a gente vai chegar no dinanismo. Lembrem disso, dinanismo vem de dinâmica e de dinâmica vem de velocidade de movimento. Mas relaxa, pô. Isso aí é mesmo uma casquinha de banana para vocês errar. Mas agora vocês estão afiados e vai dar tudo certo, galerinha. É isso, gente. Show de bola. Foi muito bom. Oi, pode falar. Enquanto tu vai digitando aí, eu vou falando aqui. Bem, gente, é isso. Muito obrigado. Eu pensava que não ia vir ninguém, velho. Eu acho que eu passei uns 10 minutos aqui esperando. Lá no grupo, só pra fixar o conteúdo. Posso sim. Vou colocar lá um negocinho bem rapidinho. Mais sucinto, né? Mas eu vou sim. Eu vim atrasado, foi mal. Mas relaxa, pô. O importante é que pegou as questões. Muito, muito bom. Eu vou colocar lá um resuminho, tipo, falando a principal característica para ajudar vocês na prova de amanhã. Mas é isso. Lembrem reconhecer bem essa diferenciação, principalmente visual, entre as vanguardas.
e também lembrar do contexto histórico, tá? É isso, gente. Tenha uma boa noite, que amanhã vai ser um ótimo dia. E é isso, tamo junto, família. No Enem, foi. Teve uma questão de vanguardas. Enem, véi, ama vanguarda. Sempre cai uma vanguarda. Na verdade, não. Na verdade, não. Não teve uma questão de vanguarda, não. Essa aí foi uma questão que, assim, eu acertei ela. E, tipo, eu até comentei com o Babi, justamente. Isso foi impressionismo. Sendo que o impressionismo, ele não é uma vanguarda, né? A vanguarda é o expressionismo. E cuidado para não confundirem isso na prova. Geralmente eles gostam de colocar essa confusão. E no Enem até tinha uma alternativa lá, que era expressionismo. Isso. Aí não, né, Vinícius? Mas agora tu entendeu que surrealismo é aquela parada lá relacionada aos sonhos e tudo mais. Mas é isso. O impressionismo, minha gente, ele vai ter uma preocupação com a realidade, certo? Ele vai ter uma preocupação com a realidade. Já o expressionismo não. O expressionismo ele vai ter, tipo, vai ser algo que aconteceu na realidade, mas só que é muito voltado para ao que o autor tá sentindo ali, sabe? Para a expressão dele. Deixa eu até pegar a minha prova Enem. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu tentar quebrar aqui. Questão Enem. Impressionismo 2024. Não, não apareceu. Aqui eu acho que foi essa. Não. Mas enfim, teve uma questão lá no Enem sobre impressionismo, mas dá pra a gente analisar essas diferenças. Qualquer coisa eu coloco até lá no grupo pra vocês, beleza? Mas é isso aí, expressão expressa sentimentos, isso aí. É literalmente essa que vai ser a diferença. Mas é isso, gente. Valeu, tamo junto demais. Oxe, vocês que são, velho. Vai dar tudo certo. E me conte amanhã como foi essa provinha aí. Falou, tamo junto. Beijão. Falou, falou.